Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 4 de setembro de 2020. Piora na saúde mental e a Covid-19. Em sua rotina com pacientes e dependentes de álcool e drogas, Dr. André identifica que, desde março, quando começou a quarentena especialmente na cidade de São Paulo, tem-se percebido que a saúde mental das pessoas piorou. Logo que surgiu a pandemia e esse confinamento, as pessoas tinham a sensação de que tudo acabaria em 1 ou 2 meses, e hoje, a princípio, elas conhecem mais sobre o problema. Por um lado, isso pode ajudar, mas por outro, já ficou entendido que não vai haver uma solução mágica que mudará totalmente o panorama apenas quando chegar a vacina, e se chegar, explica. Ele ressalta que as universidades, por exemplo, já informaram que só retomarão as aulas presenciais em 2021, assim, as pessoas passam a acreditar que nada mais acontecerá até o fim deste ano. Para quem já vem sofrendo, essa sensação de prolongamento do tempo contribui para a piora da saúde mental. Sem previsão para a normalidade pós-pandemia, a sensação de que tudo seria resolvido rapidamente também pode ter contribuído para o afastamento de muitos pacientes de seus tratamentos ou mesmo de reuniões de apoio, ainda que online. As pessoas acharam que a pandemia poderia durar 1 mês, seria um prazo curto, então se houvesse o maior consumo de álcool e drogas, se elas ficassem sem dinheiro, o problema não seria tão grande, pois tudo isso iria passar. Mas à medida que o tempo aumenta e a previsão de voltar à normalidade fica mais longe, elas de alguma forma percebem que esse processo de deixar de buscar ou procurar o tratamento pode não ser saudável, diz Dr. André. Para tanto, no GREA, foi desenvolvido um programa chamado PAR, Programa de Acompanhamento Remoto. Este programa oferece aos pacientes do ambulatório um plantão de profissionais disponíveis por chat em horário comercial e também agendamento e realização de consulta remota online. Nos contatos, os pacientes são avaliados sobre uso de drogas, relacionamentos familiares nessa época de isolamento e rotina, entre outros. Dependendo da gravidade do caso, o indivíduo pode ter estes contatos virtuais intensificados, ou mesmo ser chamado para uma avaliação presencial. Além disso, a equipe também iniciou uma abordagem familiar, através do site, feita por um dos profissionais do GREA. Limitar o álcool no Brasil seria uma solução? Acho essa uma questão difícil. Li há poucos dias que o governador do Paraná tinha proibido a venda de álcool a partir das 22 horas para evitar o consumo, aglomeração de jovens e também tentar diminuir o risco de beber e dirigir. Ou seja, existem algumas ações locais, mas confesso que não sei se o brasileiro está preparado para esse tipo de abordagem. Somos um país pouco legalista e as pessoas tendem a não aceitar muito essas leis, acabam burlando e, se proibir a venda, cria-se o mercado negro, afirma Dr. André. Por outro lado, ele acredita que é preciso esperar para ver se haverá algum resultado positivo da implementação no Paraná. Poderíamos, sim, tentar criar outras limitações, como número limitado de quantidade de álcool para delivery ou aumentar o preço da bebida, incluir um imposto nela. Esta é uma iniciativa mundialmente reconhecida para diminuir o consumo rapidamente. Esse imposto adicional poderia até ser usado em ações ligadas ao combate da Covid-19, sugere. O Espiritismo esclarece sobre as drogas e suas implicações espirituais. Xerxes Pessoa de Luna escreveu para a revista Reformador em março de 1998, afirmando que um dos problemas mais graves da sociedade humana, na atualidade, é o consumo indiscriminado e
cada vez mais crescente, das drogas por parte não só dos adultos, mas também dos jovens e, lamentavelmente, até das crianças, principalmente nos centros urbanos das grandes cidades. A situação é tão preocupante, que cientistas de várias partes do planeta, reunidos, chegaram à seguinte conclusão: os viciados em drogas de hoje podem não só estar pondo em risco seu próprio corpo e sua mente, mas fazendo uma espécie de roleta genética, ao projetar sombras sobre os seus filhos e netos ainda não nascidos. Diante de tal flagelo e de suas terríveis consequências, não poderia o Espiritismo, doutrina comprometida com o crescimento integral da criatura humana na sua dimensão espírito-matéria, deixar de se associar àqueles segmentos da sociedade que trabalham pela preservação da vida e dos seus ideais superiores, em seus esforços de erradicação de tão terrível ameaça. O efeito destruidor das drogas é tão intenso que extrapola os limites do organismo físico da criatura humana, alcançando e comprometendo, substancialmente, o equilíbrio e a própria saúde do seu corpo perispiritual. Tal situação, somada àquelas de natureza fisiológica, psíquica e espiritual, principalmente as relacionadas com as vinculações a entidades desencarnadas, CM, desalinho, respondem, indubitavelmente, pelos sofrimentos, enfermidades e desajustes emocionais e sociais a que vemos submetidos os viciados em drogas. Em instantes tão preocupantes da caminhada evolutiva do ser humano em nosso planeta, cabe a nós espíritas, não só difundir as informações antidrogas que nos chegam do plano espiritual benfeitor que nos assiste, mas, acima de tudo, entender e atender aos apelos velados que estes amigos espirituais nos enviam com seus informes e relatos contrários ao uso indiscriminado das drogas, no sentido de envidarmos esforços mais concentrados e específicos no combate às drogas, quer no seu aspecto preventivo, quer no de assistência aos já atingidos pelo mal. A ação das drogas no perispírito revela-nos a ciência médica que a droga, ao penetrar no organismo físico do viciado, atinge o aparelho circulatório, o sangue, o sistema respiratório, o cérebro e as células, principalmente as neuroniais. Na obra Missionários da Luz, do espírito André Luiz, lemos o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. O sangue é elemento básico de equilíbrio do corpo perispiritual. Em Evolução em Dois Mundos, o mesmo autor espiritual revela-nos que os neurônios guardam relação íntima com o perispírito. Comparando as informações destas obras com as da ciência médica, conclui-se que a agressão das drogas ao sangue e às células neuroniais também refletirá nas regiões correlatas do corpo perispiritual em forma de lesões e deformações consideráveis que, em alguns casos, podem chegar até a comprometer a própria aparência humana do perispírito. Tal violência concorre até mesmo para o surgimento de um acentuado desequilíbrio do espírito, uma vez que o perispírito funciona em relação a este, como uma espécie de filtro na dosagem e adaptação das energias espirituais junto ao corpo físico e vice-versa. Por vezes o consumo das drogas se faz tão excessivo, que as energias, oriundas do perispírito para o corpo físico, são bloqueadas no seu curso e retomam aos centros de força. A ação dos espíritos inferiores junto ao viciado. Esta ação pode ser percebida através das alterações no comportamento do viciado, dos danos adicionais ao seu organismo perispiritual, já tão agredido pelas drogas, e das consequências futuras e penosas que experimentará quando estiver na condição de espírito desencarnado, vinculado a regiões espirituais inferiores. Sabemos que, após a desencarnação, o espírito guarda, por certo tempo, que pode ser longo ou curto, seus condicionamentos, tendências e vícios de encarnado. O espírito de um viciado CM drogas, por exemplo, em face do estado de dependência que ainda se acha submetido, no outro lado da vida, sente o desejo e necessidade de consumir a droga.
Somente a forma de satisfazer seu desejo é que irá variar, já que a condição de desencarnado não lhe permite proceder como quando na carne. Como espírito precisará vincular-se à mente de um viciado, de início, para transmitir-lhe seus anseios de consumo da droga, posteriormente para saciar sua necessidade, valendo-se para tal do recurso, ou da vampirização das emanações tóxicas impregnadas no perispírito do viciado ou da inalação dessas mesmas emanações quando a droga estiver sendo consumida. O espírito de um viciado em drogas, em face do estado de dependência que se acha submetido, no outro lado da vida, sente o desejo e a necessidade de consumir a droga. Essa sobrecarga mental, indevida, afeta tão seriamente o cérebro, a ponto de este ter suas funções alteradas, com consequente queda no rendimento físico, intelectual e emocional do viciado. Segundo Emmanuel, o viciado ao alimentar o vício dessas entidades que a ele se apegam, para usufruir das mesmas inalações inebriantes, através de um processo de simbiose em níveis vibratórios, coleta seu prejuízo às impregnações fluídicas maléficas daqueles, deixando o viciado enfermiço, triste, grosseiro, infeliz, preso à vontade de entidades inferiores, sem o domínio da consciência dos seus verdadeiros desejos. Contribuição do Centro Espírita no trabalho antidrogas desenvolvido pelos benfeitores espirituais. As casas espíritas, como pronto-socorro espirituais, muito podem contribuir com os espíritos superiores no trabalho de prevenção e auxílio às vítimas das drogas nos dois lados da vida. Com certeza, esta contribuição poderia ocorrer através de medidas que, no dia a dia da instituição, ensejassem a um incentivo cada vez mais constante às atividades de evangelização da infância e da juventude, principalmente com sua implantação, caso a instituição ainda não o tenha implantado. B. Estimular seus frequentadores, em particular a família do viciado em tratamento, à prática do Evangelho no lar. Estas pequenas reuniões, quando realizadas com o devido envolvimento e sinceridade de propósitos, são fontes sublimes de socorro às entidades sofredoras, além, naturalmente, de concorrer para o estreitamento dos laços afetivos familiares, o que de certo estimulará o viciado, por exemplo, a perseverar no seu propósito de libertar-se das drogas ou a dar o primeiro passo nesse sentido. C. Preparar devidamente seu corpo mediúnico para o sublime exercício da mediunidade com Jesus, condição essencial ao socorro às vítimas das drogas, até mesmo as desencarnadas. D. No diálogo fraterno com o viciado e seus familiares, sejam-lhes colocados à disposição os recursos socorristas do tratamento espiritual, passe, desobsessão, água fluidificada e reforma íntima. E criar, no trabalho assistencial da casa, uma atividade que enseje o diálogo, a orientação, o acompanhamento e o esclarecimento, com fundamentação doutrinária, ao viciado e a seus familiares. Diante dos fatos e dos acontecimentos que estão a envolver a criatura humana, enredada no vício das drogas, geradores de tantas misérias morais, sociais, suicídios e loucuras, nós, espíritas, não podemos deixar de considerar esta realidade, nem tampouco deixar de concorrer para a erradicação deste terrível flagelo que hoje assola a humanidade. Nesse sentido, urge que intensifiquemos e aprimoremos cada vez mais as ações de ordem preventiva e terapêutica, já em curso em nossas instituições, e que, também, criemos outros mecanismos de ação mais específicos neste campo, sempre em sintonia com os ensinamentos do Espiritismo e seu propósito de bem concorrer para a ascensão espiritual da criatura humana às faixas superiores da vida. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de setembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.